coração, por um novo coração. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Santos deuses, a ti cantarei louvor. Presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Olha o que a Bíblia diz sobre oração. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Sabemos que Deus nos ouve em tudo o que pedimos. E hoje nós só recebemos 2 motivos de oração. Um da Márcia Silvestre, que pede que estejamos orando pelo Adivaldo Donegatti. Ela ouviu por parte da sua esposa Silvana que ele está sentindo muitas dores no corpo. Oremos pelo nosso querido Adivaldo. E a Eliana Fichernes está pedindo pela saúde da sua família, sobretudo pela sua mãe, nossa querida irmã Isabel. Ela está pedindo pela sua sobrinha Priscila, que fez uma cirurgia bariátrica e está se recuperando. E também está agradecendo porque Deus tem suprido todas as suas necessidades. Não faltariam motivos de oração. Não se esqueça, meu irmão, de orar pelos enfermos, de orar pelos enlutados, de orar pelos desempregados, de orar por aqueles que estão enfrentando problemas espirituais ou não conhecem a Cristo, estão frios na fé, estão desanimados, estão confusos, estão se envolvendo e se confundindo com religiões que não são a verdade do Senhor. E também oremos pelos governantes, pelos médicos, pelos cientistas e por todos aqueles que estão trabalhando pela cura nesta pandemia. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas no relógio se demoram a passar. Muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender.
Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois vem novidades pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. E eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti, só pra ti, e espero em ti. Eu creio em ti. Pai querido, muito obrigado porque nós podemos nos aproximar de Ti. Eu sei que meus irmãos, aqueles que estão participando deste culto, também estão com seus pensamentos voltados para o Senhor. Mas bastaria uma única pessoa falando contigo e mesmo assim Tu ouvirias. Nós cremos num Deus amoroso que nos ouve em tudo o que pedimos. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, porque nós estamos nas Tuas mãos. Nós queremos entregar nossa vida diante do Senhor e que Tu faças dela aquilo que for da Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, é agradável e perfeita. Ó Deus, aquelas pessoas que colocaram seus pedidos de oração. A Márcia, que pede pelo Adivaldo,
Tenha misericórdia dele, minora as suas dores, dá-lhe paciência, dá-lhe força, dá-lhe a cura que ele tanto precisa. Abençoa a senhora Márcia, obrigado porque ela é um exemplo do teu poder na vida daqueles que confiam em ti. Obrigado pela sua restauração, ser com ela, ser com Alfredo, abençoa aquele lar. Eu te peço também pela Eliana, ó Deus, muito obrigado pela sua confiança, porque ela está sempre se lembrando de pedir. Ela te busca de todo o coração, ela confia, ó Pai, que o Senhor está ouvindo. Abençoa a saúde da sua família, sobretudo a irmã Isabel, Pai. Realiza uma obra na vida daquela tua serva, tão querida, tão amada. Abençoa a Priscila, ó Deus, na sua recuperação, que esta cirurgia seja uma bênção na sua vida. Abençoa, Senhor. E muito obrigado, porque o Senhor tem suprido aquela família com a tua graça, com a tua misericórdia. Nós não podemos nos esquecer dos enfermos, dos enlutados, dos desempregados, daqueles que estão passando por qualquer tipo de problema espiritual, pedir pelos governantes, te pedir por aqueles profissionais de saúde, te pedir pelos cientistas, te pedir, Senhor, por aqueles que vão tomar decisões, ó Pai. Muito obrigado porque nós já estamos vendo pela fé aquela vacina sendo aplicada e, ó Deus, fazendo com que a população volte à normalidade. Seja engrandecido, ó Deus, Tu és bom, Tu és misericordioso, Tu és grandioso. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Nós estamos falando sobre os mitos do sofrimento. Você já ouviu que por mito nós estamos falando de uma ideia falsa, uma ideia que não corresponde à verdade, ou uma ideia que distorce a realidade. Muitos destes mitos nós trazemos desde a nossa infância, e estes mitos nos fazem sofrer. Nesta série sobre os mitos do sofrimento, nós já falamos do mito número 1. Não importa em que você crê, o importante é ser sincero. E nós já vimos que há muita gente sinceramente errada. Também já falamos do mito número 2. Eu posso controlar as coisas se me preocupar com elas. E você se preocupando não é capaz de fazer nada. A preocupação só produz malefícios em nossa vida. Falamos do mito número 3. Se eu ignorar a minha dor, sofro menos e esta dor vai embora. É um mito. Não é ignorando o sofrimento, não é ignorando a dor que ela irá embora. Nós temos que enfrentar, encarar a nossa dor. E no domingo passado, nós apresentamos o 4º mito. Os outros são a causa do meu estresse. Nós começamos a falar sobre isso. O mito que diz que a culpa é dos outros, são os outros que me causam estresse. Isto é mentira. A verdade é que a maneira como eu escolho responder cria estresse. Ou seja, é como eu reajo
as situações estressantes que vai determinar se eu vou sofrer ou não. Vou sentir, experimentar o estresse, não é? Já falamos o que é estresse, falamos que é um termo da metalurgia, o estresse é o indicador que define a pressão máxima que um organismo aguenta sem se deformar. E esta palavra, que foi emprestada da engenharia, está sendo usada para designar o desequilíbrio do nosso organismo, o desequilíbrio do organismo humano. Até que ponto nós podemos aguentar as pressões que vêm de fora ou de dentro? Porque também muitas vezes nós experimentamos pressões no nosso interior. Não é? A mente, como organismo, tem influência sobre o corpo, assim como o corpo influencia o nosso organismo, né? Então, nós falamos aqui que qualquer mudança na nossa vida que implica em adaptação pode ser chamado de fator estressante. Fatores que podem nos conduzir ao estresse. Qualquer mudança, e nós ilustramos aqui falando da pandemia. A nossa vida mudou muito neste ano de 2020 e há muita gente estressada. Por quê? Porque houve uma mudança na nossa rotina, nos nossos hábitos e assim por diante, né? Qualquer mudança que implica em adaptação é um fator estressante, especialmente neste mundo em convulsão em que nós vivemos. Bom, eu tenho falado com muita frequência que o maior alvo do cristão aqui nesta vida é se tornar semelhante a Cristo. Quero ser como Cristo. Há muita gente que pensa assim, ser cristão é ser livre do inferno e ficar guardando o céu. Isso tudo é maravilhoso. Mas o que é de mais importante na vida do cristão é ele crescendo, é ele melhorando, é ele se transformando numa pessoa cada vez mais semelhante a Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus é um exemplo de como enfrentarmos os fatores estressantes, as pressões internas e externas que estão aí por todo lado. Então, olhando para Jesus, nós aprendemos algumas estratégias que Jesus usou para lidar com o estresse. Porque Jesus foi uma pessoa que sofreu muita pressão, de todo jeito, desde o Satanás até os religiosos do seu tempo, inclusive a sua família também pressionou muito Jesus, e aquilo que é de mais grave, né? Jesus experimentou e sabia que ele ia levar sobre si todos os pecados da humanidade. Então nós estamos aprendendo com Jesus a lidar com o estresse. Ele nos dá alguns princípios para lidarmos com o estresse. No domingo passado, nós estudamos 2 princípios. O primeiro foi o princípio da identificação. O que diz este princípio? Eu preciso saber quem eu sou. E Jesus sabia quem era. Nós citamos aqui, muitas vezes, na realidade, na Bíblia, por 18 vezes, Jesus definiu quem ele era, com a expressão, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, e assim por diante. 18 vezes na Bíblia,
Jesus definiu a si mesmo, quem ele era. Jesus deixou bem claro que ele não dependia da opinião dos outros para definir a sua identidade. Se você não resolver a questão da sua identidade, outras pessoas vão determinar isso para você. Você vai viver tentando fazer e ser aquilo que os outros querem que você seja. Eu tive um professor de violão chamado Silvio Santisteban. Ele era muito bom, o aluno dele é que era ruim. Mas ele me contou uma vez que o pai dele queria que ele fizesse filosofia pura na PUC. E insistiu, e ele acabou fazendo filosofia pura na PUC. E ele me contou que quando se formou, ele pegou o diploma, chegou para o seu pai e falou assim: pai, está aqui o seu diploma. Agora eu vou lidar com música, eu quero ser um músico, eu quero ser uma pessoa que toque violão. E foi o que ele fez. Note, ele passou uma grande parte da sua vida sendo aquilo que o pai dele queria que ele fosse, e não o que ele queria ser, aquilo para o qual ele tinha talento, ele tinha vocação. E quando você tenta ser aquilo que você não é, o nome disso é estresse. Porque você não foi chamado para aquilo, você não tem prazer naquilo, você não tem aptidão para aquilo. E aí você vive estressado. Você não é aquilo que é, você não é aquilo que você verdadeiramente é. Então é como se você vivesse uma farsa. É como se você fingisse, se identificando com a opinião das pessoas. Seja aquilo que Deus o fez para ser. Deus não quer cópias. Deus não quer clones. Ele quer que você seja aquilo para o qual Ele o fez. Deus lhe deu talentos, Deus tem planos para a sua vida. Deus tem um caminho para você seguir. Então, conheça a sua identidade. Então, 2 problemas que causam estresse em sua vida são as seguintes: copiar os outros. Você só olha para os outros, você só vê vantagem nos outros, você só vê virtudes em outras pessoas. Aí você quer copiar essas pessoas. Ou você passa o tempo todo se comparando com outras pessoas. Aí você vai ser uma pessoa frustrada, uma pessoa cansada, uma pessoa desanimada. Então este é o princípio da identificação. Eu preciso saber quem eu sou. O segundo princípio, que nós também já vimos, é o princípio da dedicação. Eu preciso escolher a quem eu vou tentar agradar. Esta é a segunda causa do estresse. É a pessoa que está tentando agradar todo mundo. E nós já falamos aqui que nem Deus pode agradar todo mundo. Não pode agradar todo mundo. É impossível. Eu citei o exemplo do futebol. O corintiano pede para que o seu time ganhe. O palmeirense ora para que o seu time ganhe. E os 2 times estão se enfrentando. Como é que vai agradar todo mundo? Deus não pode agradar todo mundo. E muito menos você. Um dos mitos que existe lá fora é o seguinte: todos têm que gostar de mim para que eu seja feliz. Eu preciso agradar todo mundo. E se alguém nos critica, se alguém aponta um defeito nosso, se alguém faz cara feia para nós,
se alguém não nos valoriza como nós gostaríamos de ser valorizado, aí nós ficamos tristes, decepcionados. Mas você não tem que agradar todo mundo. Você não tem que ser amado por todo mundo para que seja feliz. Você tem que saber a quem você vai agradar. E você vai ter que resolver essa questão. Mas com Jesus isto já era um assunto resolvido. Em João 5,30, Jesus disse: eu não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus sabia quem queria agradar. Ele não queria agradar sua família. Ele não queria agradar os seus discípulos. Ele não queria agradar os religiosos do seu tempo. Ele não queria agradar as multidões. Aliás, certa vez Jesus estava pregando e a palavra dele foi tão difícil, tão dura, que as pessoas começaram a ir embora. E Jesus chegou para os seus discípulos e falou: vocês também querem ir embora? Porque Jesus não queria agradar todo mundo. Jesus era uma pessoa bem resolvida. E ele sabia que queria agradar apenas a Deus. Jesus sempre diz: não vou viver para a audiência de uma única pessoa. Eu vou me concentrar em agradar a Deus. Olha esta frase aqui: se você faz o que Deus deseja, isto será sempre a coisa certa para ser feita. Não importa o que quer que as pessoas pensem a respeito. Se você está agradando a Deus, pode ter certeza, você está fazendo a coisa certa. Porque nós vivemos num mundo que, segundo a Bíblia, jaz no maligno. Um mundo em que a maioria das pessoas não querem agradar a Deus. Então você vai desagradar essas pessoas, mesmo fazendo a vontade de Deus. Você não tem que ser amado por todo mundo, a fim de que seja feliz. E ninguém poderá pressioná-lo sem a sua permissão. Você discordar de alguém, se alguém discordar de você, você não pode se permitir pressionar, ser pressionado, porque você é que controla o que você vai fazer. Eu quero falar agora do terceiro princípio que Jesus nos deu para enfrentarmos o estresse. É o princípio da priorização, que diz o seguinte: eu preciso saber o que eu vou realizar. Jesus disse lá em João 8,14: eu sei de onde vim e para onde vou. Eu sei de onde vim e para onde eu vou. Você não tem tempo para tudo. Concorda com isso? Não dá para fazer tudo. Você tem que saber o que você pode fazer e aquilo que você quer fazer. Você será guiado na vida ou por prioridades ou por pressões. Há pessoas que têm prioridades, uma lista daquilo que é mais importante. Há outras pessoas que são movidas por pressão: faça isso, faça aquilo. Sempre tem alguém lhe pressionando. E essas são as duas únicas opções: prioridades ou pressões. Se você não estabelece prioridades, você será guiado por pressões. Um livro que me ajudou bastante nesse sentido foi de um administrador chamado Stephen Covey. O nome do livro é Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes.
7 hábitos. E ele apresenta ali um gráfico muito interessante, onde ele mostra que na nossa vida nós temos coisas que são importantes e coisas que não são importantes para fazer. E na parte de cima ele mostra coisas que são urgentes e coisas que não são urgentes. As coisas importantes e urgentes nós temos que fazer imediatamente. Faça agora. São crises, são prazos, são problemas. Há problemas que precisam ser resolvidos urgentemente. Emergências médicas. Tudo isso a gente faz com rapidez. É importante e é urgente. Há coisas que são importantes, mas não são urgentes. E estas coisas que são importantes, mas não são urgentes, nós devemos programar. Nós podemos agendar. Programe um horário em sua agenda para fazer as coisas que são importantes e não são urgentes. Por exemplo, gastar tempo com a família. É importante. Dá para ficar sem gastar tempo com a família? Dá. Não é urgente, mas é importante. Exercícios físicos para cuidar da sua saúde. Isto não é importante? Claro que é. Mas muitas vezes nós não fazemos, porque não é urgente. Cuidar da saúde, cuidar da alimentação, cuidar dos nossos relacionamentos, atuar na nossa espiritualidade, tudo isso é importante, mas não é urgente. Então tem muita gente aí só fazendo aquilo que é urgente, vive cheio de urgências na sua vida. Faça isso, tem que fazer aquilo. Aí não tem tempo para cuidar do seu corpo, não tem tempo para cuidar da sua espiritualidade, só vive na base do importante e urgente. E há coisas também que não são importantes, mas muitas vezes parecem ser urgentes. Atender telefonema, responder o WhatsApp, um monte de reuniões, interrupções, o tempo todo somos interrompidos, urgências de outras pessoas, são coisas que muitas vezes não são importantes. E aí nós temos que fazer o quê? Delegar. Passe para outra pessoa fazer aquilo. Há coisas que outra pessoa pode fazer, você não tem que fazer tudo. Você não é o insubstituível, se não fizer não vai dar certo. E existem coisas que não são importantes e nem são urgentes. Assistir televisão, redes sociais. Você já percebeu? A gente entra no Facebook, entra nas redes sociais em geral, a gente se perde ali de tanta coisa interessante que vai aparecendo. É a piadinha, é uma notícia, é um vídeo, mas são importantes, são urgentes. Tem coisa que não é nem importante, nem é urgente. Então, elimine aquilo que não é importante da sua vida e nem é urgente. É lógico que você vai ter tempo para assistir televisão, é lógico que você vai ter tempo para passear, para bater um papo, para ficar ali olhando as páginas do Facebook, mas lembre-se, isso não é nem importante, nem é urgente. Faça isso numa situação livre de compromissos importantes, urgentes ou não urgentes. Prioridades são o que você pensa que Deus deseja que você faça. Essas são as prioridades. As pressões são aquilo que todo mundo quer que você faça. E pode ter certeza, as pessoas gostarão muito de encher a sua agenda de coisas para fazer. Lá na sua casa, sua família,
no seu emprego, na igreja. As pessoas querem encher você de coisas para fazer, mas você precisa estabelecer algumas prioridades, ou será inevitavelmente guiado por pressões. Aquela pessoa que não tem tempo para nada, você olha para a cara dela, ela está assim, é o estresse na sua vida. O que eu estou dizendo é o seguinte: a direção que a sua vida toma é realmente uma escolha que você faz. E estabelecendo prioridades, você evita aquela verdadeira tirania do urgente. Conta-se que um dos presidentes dos Estados Unidos, Eisenhower, ele costumava ter duas coisas na sua mesa. Duas caixinhas, né? Uma dizia urgente e a outra dizia importante. E ele dizia que era um hábito dele sempre ignorar as urgências por um certo tempo, 1 ou 2 dias. E assim, metade dessas coisas urgentes podiam até ser jogadas fora, porque não eram verdadeiramente urgentes e nem eram importantes. Há uma grande diferença em você definir aquilo que é importante na sua vida. Veja o que Jesus disse no versículo que nós lemos: eu sei de onde vim e para onde eu vou. Jesus estabeleceu alvos bem definidos na sua vida. Você faz isso? Você estabelece alvos bem definidos para a sua vida? Ao estabelecer prioridades, Jesus sabia o que ele queria alcançar. Você já chegou ao final de um dia e disse: o que eu fiz de útil hoje? Isso já aconteceu comigo. O que eu fiz? O que valeu a pena no dia de hoje? Será que eu realizei alguma coisa hoje? Ou eu fiquei simplesmente rodando sem produzir resultados? Há uma diferença entre ficar ocupado e ser produtivo. Você pode ficar muito ocupado e não realizar absolutamente nada. Você chega ao ponto da questão de prioridades, ou seja, o que realmente conta, o que realmente vale a pena. Jesus viveu uma vida com propósitos. Observe esse versículo de Lucas 4:43. Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para isso que Deus me enviou. Jesus sabia exatamente não apenas quem ele era, não apenas a quem ele estava tentando agradar, mas ele também sabia o que ele estava tentando realizar. Agora, deixe-me perguntar-lhe, o que está dirigindo a sua vida? Jesus teve a vida dele guiada por um grande propósito. O que é que está guiando a sua vida? A aprovação dos outros? A necessidade de ganhar dinheiro? A necessidade de encaixar-se no status quo? Estes são motivos fracos que levam ao estresse. Então, deixe-me dar-lhe uma pequena dica. Cada dia, quando você levantar-se da cama, pergunte-se: qual a coisa mais importante para fazer hoje? O que é que realmente vai fazer diferença? Depois, se concentre nisso. E isso nos leva a um quarto ponto, a um quarto princípio. O princípio da concentração, que diz: vou focar no que é mais importante.
O texto lá de Lucas, capítulo 9, versículo 51, diz assim: como se aproximava o tempo da sua volta para o céu, Jesus resolveu decididamente ir para Jerusalém. Você sabe quem você é? Sabe quem você está tentando agradar? Sabe aquilo que você está tentando realizar? Então, concentre-se no que é importante. Você não vai ficar se distraindo com trivialidades, com banalidades, com coisas sem importância. Eu tenho aprendido através da experiência pessoal que se Satanás não pode levar você a fazer coisas erradas, ele vai desgastá-lo, levando a fazer coisas boas em excesso. Ele vai fazer com que você assuma compromissos em demasia, compromissos com coisas que evitam que você faça as coisas melhores, as coisas que realmente contam e importam. Se Satanás não conseguir esfriá-lo, e há muito crente frio, gelado, muito crente totalmente desanimado, muito crente andando aí pelo acostamento da vida, se Satanás não consegue gelar você, ele vai torrá-lo. Aí fica aquele espiritualzão que quer fazer tudo e que não para. Eu nunca me esqueço um irmão crente que me disse certa vez: pastor, a minha mulher não para em casa, ela não sai da igreja. Satanás estava tentando torrar aquela mulher, e a consequência disso, inclusive, seria a destruição da sua vida conjugal. Jesus era mestre em termos de concentração. A luz difusa não tem poder, mas a luz concentrada, ela vira um poderoso raio laser. O laser nada mais é do que luz concentrada. Então, se você anda difuso, fazendo de tudo, você vai perceber que muitas vezes você está simplesmente se cansando. Você está se movendo sem se deslocar. Olha este verso de Lucas 9:51. Como se aproximava o tempo da sua volta para o céu, Jesus resolveu decididamente ir para Jerusalém. Jesus aqui é persistente, é determinado, ele é concentrado. Chegou a minha hora. O apóstolo Paulo era da mesma maneira. Ele disse aos filipenses: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Uma coisa faço. O problema conosco hoje em dia é que temos cerca de 40 coisas para fazer. E Paulo dizia: uma coisa faço. É concentração, é ter um alvo. Eu quero ser honesto com você. Eu sei que muitos dos que estão aqui ouvindo esta mensagem têm uma potência espiritual incrível. Eu vejo um potencial espiritual em sua vida que Deus deseja desenvolver, coisas que Ele poderia realizar através de você. Você não vê isso, mas Deus vê. E eu também vejo. Eu vejo muitas pessoas com um talento extraordinário, com um potencial muito grande no reino de Deus. O problema é que muitos ainda não resolveram uma questão. O que é realmente importante na vida?
E assim, as pessoas desperdiçam seu tempo em coisas que não contam, em coisas que não vão durar para a eternidade. E aí você acaba dizendo: eu não tenho tempo para oração, eu não tenho tempo para participar de um pequeno grupo, eu não tenho tempo para ir à escola bíblica, eu não tenho tempo para reunião de oração, eu não tenho tempo para me envolver em algum ministério da igreja. Mas será que tudo que essas pessoas fazem é importante? É significativo? Quando você estiver lá no céu, diante de Deus, Deus vai perguntar para você: por que você não fez as coisas que o ajudariam a crescer? E aí você vai: Senhor, eu não tive tempo. E aí Jesus dirá: pois bem, eu vejo que as suas prioridades estavam fora de equilíbrio. Deus diz: estabeleça as suas prioridades e não se distraia. Um grupo de pessoas certa vez veio a Jesus um dia e disse: Senhor, nós gostaríamos muito de servir-te, mas nós não temos tempo. E olha só o que Jesus respondeu para essas pessoas: todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele, não está apto para o reino de Deus. Esta é uma versão da Bíblia Viva. E essas são palavras bem fortes. Algumas pessoas estão presas naquela síndrome de Marta, que significa: você tem muito mais compromissos em sua agenda do que você tem tempo para realizá-los. E Jesus disse isso a Marta, lá em Lucas 10, Marta, você anda tão ocupada, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Isso não descreve alguém que está me ouvindo, não me descreve. Você anda preocupado, inquieto, estressado com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Jesus está dizendo: concentre-se em seu relacionamento comigo e não em coisas secundárias. Antes, Jesus já havia dito: busque primeiro o reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus. E o que vai acontecer quando buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus? Todas as outras coisas serão acrescentadas a você. Isto é concentração. Então, querido, você está estressado? Lembre-se, você não é o seu vizinho. Você não precisa ficar se comparando com outras pessoas. Você está estressado? Então lembre-se, você tem que agradar a Deus e não a todo mundo. Você está estressado? Não seja movido por pressões, mas seja movido por prioridades. Você está estressado? Então, focalize naquilo que é importante. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus. No próximo domingo, nós estaremos terminando este sermão sobre a verdade sobre o estresse. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a conhecermos a nossa identidade, aquilo que Ele nos fez ser para ser, que Ele nos criou para sermos. Que Deus nos ajude a não ficarmos nos comparando com outras pessoas,
Que Deus nos ajude a vivermos para agradá-lo, que Deus nos ajude a estarmos focalizando naquilo que Deus nos concentrou para sermos. Vamos orar. Pai querido, se alguém estressado, se está alguém sendo afligido por uma série de questões, por uma série de mudanças na sua vida, eu te peço, Senhor, que o Senhor lhes dê paz, que excede a todo entendimento. Guarda esses corações e ajuda-nos a nos espelharmos em Jesus, como exemplo de alguém que não sucumbiu diante do estresse. Em nome de Jesus. Amém. Fique em paz. Tenho paz como um rio, tenho paz como um rio, tenho paz como um rio em meu ser. Tenho paz como um rio, tenho paz como um rio, tenho paz como um rio em meu ser. Tenho paz como um rio, tenho paz como um rio, tenho paz como um rio em meu ser. Tenho paz como um rio, tenho paz como um rio, tenho paz como um rio em meu ser. Tenho amor como um rio, tenho amor como um rio, tenho amor como um rio em meu ser. Tenho amor como um rio, tenho amor como um rio, tenho amor como um rio em meu ser. Tenho vida como um rio, tenho vida como um rio, tenho vida como um rio em meu ser. Tenho paz, amor e vida em meu ser. Olá, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Graça e paz, queridos.